E nós vamos falar sobre um texto maravilhoso que você deve conhecer muito bem. Está lá em Mateus 6, 9 a 13, a oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9 a 13, nós vamos ler o texto. Ele diz assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Como eu disse, esse texto é muito conhecido. Ele foi inclusive musicado muitas vezes. Uma dessas versões a gente tocou no nosso casamento há alguns anos, né, Neida? E é um texto muito conhecido, mas ao mesmo tempo parece que às vezes a gente não capta, não entende tudo que Jesus quis nos ensinar com ele. As pessoas que estão acostumadas a fazer uma oração decorada, muitas vezes repetem a oração do Pai Nosso como uma oração decorada e não se aprofundam no que é que está dizendo ali. Certa vez até uma pessoa achou estranho pregar sobre a oração do Pai Nosso, porque ele encarava a oração apenas como uma oração repetida, não como algo que se pudesse pregar. E obviamente se pode pregar sobre qualquer coisa que Jesus ensinou, sobre qualquer coisa que está na palavra de Deus. Já aqueles que não são afeitos a uma oração decorada, uma oração repetida, como a maioria de nós aqui, às vezes olham para o Pai Nosso e falam assim: tá bom, mas não vou me aprofundar nisso, não dou muita atenção. Meio que desprezam o Pai Nosso, como se fosse assim: isso é uma reza, é uma oração, é uma coisa decorada, eu tenho a minha vida de oração espontânea, profunda com Deus, e deixo o Pai Nosso meio de lado, como se não tivesse saído dos lábios de Jesus, não é? Então, eu acho que tanto as pessoas de uma tradição como de outra precisam olhar para essa oração e entender que faz parte do ensino de Jesus. Essa oração está exatamente no meio de todo aquele ensino de Jesus, em que ele primeiro falou sobre as bem-aventuranças e começou a nos ensinar os valores, os princípios do reino de Deus. E no meio de tudo isso, onde Jesus está nos ensinando o que é a verdadeira vida, qual é a vontade de Deus, como é que nós devemos encarar o nosso relacionamento com Deus, as pessoas perguntam: Senhor, ensina-nos a orar. E ele nos trouxe essas palavras que têm atravessado os séculos, e nós precisamos entender esse significado, amém? Eu quero falar com vocês especialmente sobre o enfoque que eu vou dar hoje é sobre alguns paradoxos, alguns contrastes que existem, são apresentados nesse texto. Esses paradoxos são coisas que aparentemente podem até ser contraditórias, se nós olharmos de um ponto de vista exclusivista, mas na verdade são verdades que se complementam e ampliam a nossa visão quando a gente as entende. Então, especialmente nesses dias que a gente está tão acostumado a olhar tudo de um ponto de vista polarizado, e eu não estou falando nem somente da política, em tudo a gente quer assumir uma posição: eu sou desse lado, eu sou daquele lado, eu faço as coisas segundo essa linha ou segundo aquela linha. A gente precisa entender que muitas vezes existem realidades que se complementam, amém? E eu quero falar com vocês então sobre 4 desses paradoxos que eu encontro aqui no texto, na oração do Pai Nosso. O primeiro é sobre Deus, sobre quem é Deus. Porque o texto nos apresenta no início Deus como Pai e como Rei. Veja lá os versículos 9 e 10. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus é Pai ou é Rei? São coisas muito diferentes, você já notou? O Pai é uma figura que indica proximidade. Por sinal, foi Jesus quem revelou de uma maneira clara Deus como Pai. Isso não era muito claro no Velho Testamento. Isso não aparece muito no Velho Testamento. Jesus traz então a revelação de que Deus é Pai. Deus é aquele que você pode abraçar, é aquele em que você pode confiar, você pode brincar com seu Pai, você se sente seguro, você
é acolhido pelo Pai, é uma figura de proximidade. Mas o texto também, logo depois de dizer Pai Nosso, ele começa a mostrar figuras que mostram Deus mais distante. Santificado seja o teu nome, santo. Venha o teu reino. Quem tem reino é o rei. O rei não tem nada a ver com o pai, o rei é diferente. Diante do rei, você nem aparece. E quando aparece, aparece com medo, com muito respeito, com muita reverência. Antigamente, o rei, se você solicitasse estar na presença de um rei e ele não gostasse do assunto, ele podia dizer assim: manda matar esse sujeito aí. Então o rei é uma figura distante. Alguém aqui já conversou com o rei? Alguém aqui já conversou com o pai? Muito mais comum, não é? Então a Bíblia está nos apresentando essas duas realidades: a do pai como proximidade e a do rei, diante do qual a gente tem que ter uma certa formalidade, um respeito maior. E a Bíblia nos anuncia isso já há muito tempo. Isaías 57:15 tem um versículo que é muito bonito, que diz assim: porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Tudo distante, não é? Alto, sublime, santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Esse Deus maravilhoso, grandioso, santo, que habita a eternidade, está aí, ó, com você, com o mais simples, com o mais humilde, com a pessoa que está abatida, que talvez tenha entrado hoje aqui até meio sem vontade, está com problemas, está com seu coração aflito. Deus está com você. O Rei eterno, que habita a eternidade, santo, tão santo, tão santo, tão separado, tão diferente de tudo que há nesse mundo. Ele habita no seu coração. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode agradecer a Deus? Então essas figuras que parecem tão diferentes do pai e do rei, elas nos trazem uma compreensão maior de quem é Deus. Deus é ambas as coisas. Ele é o pai, ele é aquele em que você pode confiar, é aquele com quem você deve ter intimidade, mas ele também é rei, ele precisa ser respeitado, não é? Então nós precisamos nos relacionar com Deus das duas maneiras. Quem se relaciona com Deus apenas como pai, pode perder a reverência e a submissão que a gente deve ter diante do rei. Eu conheço algumas pessoas que se relacionam a Deus como pai, e tem muita intimidade, mas às vezes eu acho que passam do limite e perdem o respeito, porque ele é rei também. E eu conheço pessoas que veem Deus como um rei distante, que tem medo de chegar na presença de Deus. Senhor, se o Senhor puder me atender agora, se eu não for ser fulminado por entrar na tua presença, o Senhor me dá licença de falar com o Senhor. E Deus não é só o rei, ele continua sendo o seu pai. Amém? Então o primeiro contraste que o texto nos apresenta é entre o pai e o rei, e ele nos revela quem é Deus. O segundo nos revela o que é a vida, e é o contraste entre terra e céu, porque no próprio versículo 10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E é evidente o contraste aqui, não é? O que tem a ver a terra com o céu, gente? Vocês assistem ou leem as notícias sobre o que acontece no mundo? Vocês são pessoas bem informadas, conhecem o que está acontecendo no mundo? Vocês conhecem o que está acontecendo na nossa cidade, no nosso país, lá do outro lado do mundo? Tem muita coisa boa acontecendo? Ou vocês têm ficado alarmados com a quantidade de maldade, perversidade, injustiça, miséria, desgraça que há no mundo? E o texto diz assim: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. E o céu? Como é que é o céu? Lugar de perfeição. Perfeição absoluta. Então eu quero dizer para você, há um grande contraste aqui, e esse contraste precisa nos ensinar, precisa trazer revelação para a gente do que Jesus está nos ensinando, para que a gente compreenda a verdade sobre a vida.
Algumas pessoas olham para a vida na terra e veem toda essa injustiça, toda essa impureza, essa maldade, e se afastam de Deus, e negam a existência de Deus. Dizem assim: não, se Deus existe, como é que pode ter crianças morrendo agora numa guerra? Como é que pode ter crianças sendo degoladas? Como é que Deus vê isso? E outros até acreditam que Deus existe, mas não se conformam com isso e dizem: não tenho interesse em buscar Deus, um Deus assim. Porque olham para esse mundo. Eu quero dizer para você, a terra não expressa a vontade perfeita de Deus. A terra não mostra quem Deus é. O céu mostra quem Deus é. A terra, a Bíblia nos diz que esse mundo aqui jaz no maligno. Esse não é o lugar onde a vontade de Deus está sendo expressa, manifesta de uma maneira perfeita. Você não pode, cada vez que vê uma calamidade, perguntar onde estava Deus. Você não pode, quando você sofre na pele alguma injustiça, perguntar por que Deus permitiu isso. Você precisa entender que esse mundo aqui não é um mundo perfeito. Muitos crentes projetam a sua esperança nessa terra. E porque projetam a sua esperança nessa terra, quando passam por uma luta, quando uma dessas injustiças, dessas imperfeições, dessas maldades e pecados que existem no mundo atingem a sua vida, ele entra em crise. Eu sou filho do rei, por que isso está me acontecendo? Então nós precisamos entender o que é o céu, o que é a terra, para que a gente não coloque esperanças equivocadas nesse mundo. Jesus mesmo disse em João 16:33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus estabeleceu uma diferença clara entre ele e esse mundo. Esse texto, ele é positivo, ele fala quase tudo de bom. Ele diz: eu quero que vocês tenham paz em mim, eu venci o mundo, mas ele diz assim: no mundo tereis aflições. Não espere do mundo o que o mundo não pode te dar. Não espere a perfeição, o paraíso e ver somente flores em tudo nesse mundo, porque esse mundo não é assim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em João 14:30, Jesus é mais claro ainda quando ele diz: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Quem é o príncipe do mundo que Jesus está se referindo? Quem é o príncipe desse mundo a quem Jesus está se referindo? Podem me dizer? É o diabo. E Jesus diz assim: e ele nada tem em mim. Eu não tenho nada que ver com isso aí. Não há nada de mim nessa maldade toda que acontece no mundo. Olhando para as maldades, para as calamidades, para as tristezas, para os sofrimentos que há no mundo, você não vai ver Deus, porque Deus não tem nada com isso. Isso não é da natureza de Deus. Isso é fruto do pecado que existe no mundo, é fruto do pecado que trouxe separação, fez com que a humanidade se afastasse de Deus, sofresse as consequências. E quando você está andando nesse mundo aqui, você tem que saber que o príncipe desse mundo é o diabo. E você não pode ter todas as suas expectativas, a sua visão da vida nesse mundo. Por sinal, a Bíblia diz mesmo que nós somos os mais miseráveis de todos, se a nossa expectativa é só nesse mundo. João 8:23, Jesus diz mais uma vez, prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Ele está dizendo: eu sou diferente desse negócio aí. Então há pessoas que ficam olhando com uma visão romântica para o mundo e vendo Deus em tudo. Só que aí quando você vê as tragédias, as calamidades, eles dizem: o que está acontecendo? Há pessoas que quando se convertem pensam que nunca mais vão ter problemas. E quando o problema surge, eles dizem: o que é que está acontecendo? Então nós precisamos ter uma visão correta da vida. Ao mesmo tempo, nós não nos conformamos com isso tudo. Porque o texto diz assim: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Eu preciso então olhar para o céu e entender que o céu representa a vontade perfeita de Deus. E quando eu olho para esse mundo, eu não tenho expectativas falsas, eu não tenho ilusões. Eu sei que eu vivo num mundo que jaz no maligno,
Mas eu estou orando, estou dizendo assim: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não vou me conformar de ver tudo errado, amém? Quando a Bíblia nos ensina que há todo tipo de maldade no mundo, que existe o pecado, que o mundo caiu, que a humanidade é caída, que nós estamos vivendo um ambiente imperfeito, que não expressa a vontade de Deus, Ele não diz também assim para você: olha, então fique conformado, o mundo é assim mesmo, tá? Não tem esse negócio de karma, de se acomodar a uma visão fatalista de que eu tenho que sofrer mesmo, de que o mundo, de que as coisas não podem ser melhoradas. Não, nós precisamos ter uma visão da eternidade, precisamos olhar para o céu, pensar em como a vontade de Deus perfeita é executada nos céus e clamar, orar e dizer assim: Senhor, seja feita a tua vontade. Você consegue entender que essas duas coisas que parecem contraditórias têm que estar juntas? Se você olhar só para a degradação do mundo, o que vai sobrar, gente? Tem esperança olhando para o mundo? Tem alegria olhando para o mundo? Tem desejo de viver se a gente olhar só para o mundo? Não, mas eu posso olhar para Deus, eu posso clamar para que a vontade de Deus seja feita nesse mundo. Eu mesmo posso ser instrumento da bênção de Deus, para que as pessoas vejam que há algo diferente sim, que há um Deus, e esse Deus está atuando nesse mundo de pecado e de tristeza, e Ele atua através da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, e nós precisamos ser aqui um sinal, para que no meio disso tudo, as pessoas possam olhar para o céu, e saber que existe um Deus, amém? Para que eles possam ter esperança e saber que esse Deus pode trazer para a terra parte da perfeição do céu. Não vai ser perfeito aqui. Nesse mundo aqui nós não vamos chegar à perfeição de maneira alguma. Nós não podemos ter ilusões quanto à vida material, quanto à vida terrena aqui. Quanto a esse momento em que vivemos, em que o pecado ainda domina nesse mundo. Mas nós não precisamos ficar conformados, nós precisamos fazer esse mundo um pouco diferente. Nós podemos ser sal da terra e luz do mundo, amém? Porque Deus está operando e opera no mundo. Ele não foi embora, Ele não largou isso aqui de qualquer jeito, Ele está presente e está atuando. Isaías 33:5 diz assim: o Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a Sião de direito e justiça. Olha de novo o contraste. O Senhor é sublime, Ele habita nas alturas, mas encheu a Sião. De que Ele está falando? Da sua terra, do seu povo, da sua cidade, daqui mesmo, da Vila Leopoldina. Encheu a Sião de direito e justiça. A vontade de Deus é feita perfeitamente no céu. Vamos clamar para que aconteça aqui na terra, vamos orar, vamos trabalhar, vamos buscar a Deus, vamos ser instrumentos de justiça nesse mundo injusto, amém? Para que as pessoas possam ver que Deus está vivo sim, está operando nesse mundo. Ele não foi embora como muitos pensam, Ele não largou isso daqui. Tem gente, pessoas incrédulas que dizem assim: se Deus existe, Ele já foi embora daqui a muito tempo, Ele já largou isso aqui há muito tempo, porque olhando só para as desgraças, olhando só para a terra, as pessoas ficam pessimistas e dizem: isso aqui está largado. Não está largado. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele age no mundo hoje, e age especialmente através da sua vida e da minha, amém? Pode aplaudir o Senhor. Ainda em 2 Coríntios 5:4 diz assim: pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal seja absorvido pela vida. A vontade de Deus perfeita no céu seja feita aqui na terra também. Até que chegue um momento em que tudo isso vai se consumar. O mortal vai ser absorvido pela vida. Um dia não vai ter mais a terra contaminada pelo pecado. Um dia vai ser a vontade de Deus perfeita, expressa em tudo o que acontece. Mas enquanto isso não chega, nós precisamos ser esse instrumento, dizendo: seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus, amém?
O terceiro contraste não é tão óbvio como os primeiros. É sobre a verdadeira religião ou a verdadeira espiritualidade, se você preferir, e é o contraste entre o pão e o perdão. Aqui não parece tão óbvio, mas eu vou explicar para vocês. O texto diz lá no versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Veja bem, cada frase, cada uma das verdades da oração está numa frase. E essa aqui juntou duas coisas que não parecem tão parecidas ou tão contrastantes assim. O que tem a ver o pão com o perdão, gente? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aqui é um paradoxo entre prosperidade e espiritualidade. Algumas pessoas olham para a vida cristã simplesmente do ponto de vista do que Deus pode fazer pela sua vida. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus, eu vim aqui, eu sou teu servo, eu dei meu dízimo, eu quero minha promoção. Eu quero o meu salário aumentado, ou eu quero o meu emprego, eu quero algo que eu estou buscando conquistar, eu quero que o Senhor abençoe minha empresa para que a gente prospere. Muita gente busca a Deus com uma visão exclusivamente do pão nosso de cada dia, do material, do que é que Deus pode fazer pela minha vida. E algumas pessoas assim, talvez estejam aqui hoje, não, vão vir no próximo culto. Muitas pessoas nos nossos dias estão buscando a Deus exclusivamente com uma visão material da vida. A espiritualidade deles, a religião deles, a vida deles se resume em: eu busco a Deus para melhorar a minha vida. Eu busco a Deus para viver tranquilo, eu busco a Deus para ter proteção. Deus é como se fosse um amuleto para eles, que simplesmente vai ajudá-lo a se livrar dos perigos do mundo, vai trazer proteção contra as calamidades, e assim vai estar tudo tranquilo. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu dei uma Bíblia, não sei se vocês conhecem isso, hoje em dia não é tão popular, mas antigamente o pessoal imprimia uma microbíblia assim, com alguns versículos só, para evangelização, né? E eu dei para um amigo que eu queria evangelizar, aquela mini Bíblia. Aí um dia eu entro no carro dele, aquilo está enrolado com um monte de coisa no espelho retrovisor do carro. Ele pendurou ali como um amuleto para dar sorte. Eu falei: não, meu amigo, não é isso. Eu queria que você lesse, queria que você entendesse as verdades espirituais maravilhosas que estão aí. Você está usando como um amuleto somente. A visão dele era: isso aqui pode me dar alguma proteção. Talvez o meu carro não seja roubado, porque tem uma proteção aqui. Então, o pão é a visão material. Outros têm a visão moral, ética, espiritual. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Alguns crentes têm uma visão de que o cristão tem que ser uma pessoa reta, digna, um comportamento santo. Muitas vezes chegam até a serem legalistas. Outros têm uma visão mais correta, falam de amor, de perdão, e dizem assim: olha, coisa material eu não peço para Deus, não. Eu estou preocupado só com as coisas espirituais. O material eu me viro, e se não estiver bem também não tem problema. E essas pessoas muitas vezes se acham mais espirituais também, porque elas estão olhando só para: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. De novo, eu quero dizer para você que a gente não tem que olhar para isso como um contraste, como um paradoxo, como algo que se opõe, mas são coisas que se complementam. Deus é o teu Deus para te dar as coisas que você necessita neste mundo. É a Ele que você deve orar para dizer, pedir o pão nosso de cada dia, que é material, que tem a ver com a vida aqui na terra, mas também é aquele que exige de você um comportamento coerente, uma mudança de vida, uma transformação que vai expressar os valores do reino de Deus. É também aquele que te chama para olhar para o céu e ver as realidades espirituais que são profundas e tão importantes para a tua vida. Então, mais uma vez, a visão aqui de Jesus nos ajuda a conciliar as duas coisas.
Eu não posso pedir o pão diário se eu não estiver disposto a perdoar. Entendeu por que essas coisas estão juntas ali? Eu não posso dizer, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia, e não perdoar você por ter me ofendido. Eu não posso dissociar a vida espiritual, eu não posso dissociar a bênção de Deus para a vida material do meu compromisso com uma visão espiritual. Isso está ensinado de maneira muito clara, por exemplo, Mateus 6, 14 e 15, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu não posso querer o perdão de Deus e não perdoar o meu irmão, amém? Eu não posso querer a bênção de Deus material, eu não posso pedir o pão nosso de cada dia, se eu no meu coração estou com mágoa, com ressentimento com o meu irmão, e decido que não vou perdoá-lo. Existe gente que não entendeu isso por aí? Por isso eu disse no começo, é tão famoso esse texto, é uma oração repetida milhares, milhões de vezes, é lida por todos nós. Mas será que não tem muita gente tentando viver a vida cristã de um jeito errado, não entendendo o que é a verdadeira religião, não entendendo o que é vida com Deus? Porque vivem de uma maneira em que dissociaram o seu comportamento nesse mundo do seu compromisso com Deus. Vocês acham que faz sentido, por exemplo, você orar contra alguém? Existe gente fazendo orações contra alguém. Existem igrejas que se dividem e um pastor está orando para outra igreja não prosperar. Como é que a gente pode viver dissociado, esperar pela bênção de Deus, esperar pela bênção material, quando no meu coração eu estou desvinculado da vontade de Deus perfeita? Vou dar um outro exemplo mais claro para vocês. Certa vez uma pessoa ligou na igreja: pastor, eu gostaria que você orasse por mim. Eu não sei quem era. Na época a gente tinha programa de televisão, a pessoa pegou o telefone ali num programa. Pois não, pelo que você quer que eu ore? O problema é o seguinte, pastor: eu estou saindo com um homem, ele prometeu para mim que ia largar a esposa e ia casar comigo. E agora ele disse que não vai mais largar a esposa. Eu quero que o senhor ore para que ele largue a esposa e fique comigo, cumpra a sua palavra. Então a pessoa não percebe que não se pode dissociar a bênção de Deus que a gente deseja e precisa de uma vida de compromisso com a eternidade, com os valores do reino de Deus. E aí eu tive algum trabalho para explicar para ela que não era assim. Talvez em outros lugares onde ela frequentou, onde ela aprendeu as coisas, existe esse tipo de história, de você ir lá e fazer algum tipo de trabalho espiritual simplesmente para receber o que você quer, sem compromisso moral nenhum, sem compromisso espiritual nenhum. Mas eu disse para ela: eu não posso fazer essa oração, eu não vou fazer essa oração por você. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós precisamos entender que há uma conexão. Eu posso pedir a bênção material para Deus? Sim. Eu posso orar todos os dias: Senhor, me abençoa, me ajuda a prosperar, a superar as dificuldades, me protege, Senhor, das injustiças, da violência que há nesse mundo. Eu posso fazer essa oração? Claro. Mas eu posso ter uma visão só terrena, só material, desvinculada de um compromisso sério com Deus, com a vontade de Deus? Eu posso fazer isso desvinculado da maneira como eu estou vivendo e tratando você? Eu posso pedir a bênção de Deus e depois sair pisando nas pessoas de qualquer jeito? Cheio de ressentimento, cheio de inveja? Eu posso estar assim? Não. Deus vai abençoar uma proposta desse jeito? Não. Do mesmo jeito que eu tive que dizer para aquela mulher: não posso orar pela sua vida, não posso fazer uma oração desse tipo, está errado o que você está pedindo. Deus também vai dizer não para a gente, se a gente não conseguir entender que a gente precisa conciliar essas coisas. Que eu preciso pedir: Senhor, supre as minhas necessidades, dá-nos o pão nosso de cada dia.
perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado aos meus devedores. Amém? 1 João 4,20 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Eu não posso dissociar a vida cristã, a vida aqui na terra, as coisas que eu preciso de Deus, daquilo que Deus espera de mim, como um comportamento cristão. Amém? 1 Coríntios 15:19 diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a minha esperança é somente o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, eu sou o mais miserável de todos, porque fiquei só com essa parte, esqueci que a vida com Deus implica também em compromisso com a vontade de Deus, implica em verdades espirituais, em verdades eternas. Mas eu posso pedir a bênção de Deus também? Ou eu tenho que viver só olhando para a eternidade, só olhando para um compromisso ético, moral? Não, eu posso pedir a bênção de Deus também. Essas coisas têm que andar juntas, gente. A gente tem que parar de escolher um lado ou outro. A gente tem que entender a amplitude da revelação de Deus. Lá em Lucas 11, 9 a 13, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Pode pedir? Sim ou não? Você pede com ousadia? Sem medo de estar sendo um crente carnal que está olhando para as coisas do mundo. Eu posso pedir. Desde que eu tenha a visão espiritual, eu posso pedir também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Deus é bom e sabe dar o que os filhos necessitam. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então eu posso pedir as coisas materiais, eu posso me dobrar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, está difícil o momento que eu estou passando, Senhor, olha as minhas necessidades. Eu posso pedir uma cura, eu posso pedir proteção, eu posso pedir que Deus abençoe os meus negócios, eu posso colocar toda a minha vida material nesse mundo aqui diante de Deus e ser ousado para buscar. Eu só não posso ficar só nisso. Eu preciso olhar para esse paradoxo e perceber que tem mais coisas. Deus é mais do que simplesmente um provedor. Ele também é provedor. Mas eu preciso olhar para a vida entendendo os princípios espirituais mais importantes. Tem um versículo na Bíblia, conhecidíssimo, que sintetiza tudo isso daqui. Mateus 6,33, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Busca Deus em primeiro lugar. Pode aplaudir. Você busca Deus em primeiro lugar, você busca o reino de Deus, você se enquadra na vontade de Deus, você está perdoando aqueles que te ofenderam. Você pode pedir: Senhor, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? Sim, sem nenhum problema, com ousadia, porque Deus supre também as nossas necessidades. Amém? E o último contraste que o texto nos apresenta, o último desses paradoxos, é sobre quem sou eu, e fala sobre fraqueza e poder. O versículo 13 diz assim: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De novo um contraste muito claro, né? Senhor, não nos deixe cair em tentação. Nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos tentados. Pode acontecer algo ruim aqui na minha vida, pode entrar uma maldade, uma impureza, um pecado. Não nos deixe cair em tentação. E aí ele olha para Deus e diz assim: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o contraste óbvio aqui é entre as nossas fraquezas e o poder de Deus.
Eu não posso ter uma visão da vida com Deus que não encare minhas fraquezas. Eu não posso andar nesse mundo aqui pensando que eu sou um super-homem, que eu sou o Filho de Deus e que nada me alcança, que eu sou capaz de lidar com tudo e nunca teria problemas. Eu não posso andar nesse mundo descuidado, me achando acima dos problemas. Eu não posso ter esse orgulho, essa soberba. Eu preciso saber que eu sou pecador. Eu preciso saber que eu sou fraco. Então, esse versículo responde à pergunta: quem sou eu? Eu sou um servo de Deus ou um pecador? O que vocês acham? Vou deixar mais fácil, para você não ficar constrangido de me julgar. E você? É um servo de Deus ou um pecador? Os dois. O texto diz: Senhor, livra-nos das tentações. Mateus 26, 41, Jesus já tinha ensinado e disse assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigie, ore, tome cuidado, zele pela sua vida. O espírito está pronto, você já é um servo de Deus, mas a carne é fraca, você é pecador. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu preciso olhar para o fato de que existem fraquezas, que existem imperfeições, existem pecados, existem tentações, né? 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo diz assim: fiel à palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, os outros. Não, Jesus veio salvar os pecadores, esse bando de pecador que está lá fora. Não, você. Porque Paulo diz assim: dos quais eu sou o principal. E eu acho que se Paulo é o principal, nós estamos onde nessa fila, gente? Se o apóstolo Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, que fundou igrejas que fizeram a base do cristianismo, sofreu tanto por amor a Jesus, ele fala assim: eu sou o principal dos pecadores. Você é quem então? Eu sou o pré-principal, né? Eu estou lá na frente dele ainda, tenho que dar um jeito de... Paulo, ele é tão reverenciado por nós, no sentido de que foi um grande homem de Deus, grandes realizações, um caráter tão maravilhoso, lições, ensinos tão preciosos que nós temos na palavra de Deus. Mas ele nunca disse de si mesmo que ele era esse grande homem. Ele diz: Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque ele, antes de pregar o evangelho, ele perseguia, matava cristãos. Ele sabia que ele era pecador, e não somente isso, obviamente, mesmo depois de convertido, ele lutava contra as tentações. Ele sabia que ele não era santo, perfeito. Mas Hebreus 4,16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Como é que o pecador entra com ousadia na presença de Deus? Como é que o pecador entra com ousadia? É porque ele está diante de um trono da graça. O trono não costuma ser o trono da graça, gente. O trono, de novo, é a figura do rei e é a figura da justiça. É a figura de quem está entrando diante de um tribunal e tudo ali é intimidador. E você é o cara que está errado. Você é o pecador, entrando diante de uma sala da justiça, onde tem um trono e um juiz ali na frente. Você entra com ousadia nesse lugar ou entra tremendo? Normalmente entraria tremendo, sim ou não? Mas como é o trono da graça, nós podemos entrar com ousadia. Porque eu sou pecador, eu sou pequeno, mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão gracioso, que Ele me faz entrar com ousadia. Amém? Se eu não posso viver a vida cristã esquecendo
ignorando as minhas fraquezas, eu também não vou conseguir viver a vida cristã ignorando o poder de Deus. Se eu olhar só para as minhas fraquezas, se eu olhar para o pecado, se Paulo olhasse para a sua história, ele diria assim: eu não estou habilitado para ser apóstolo. Chama outro Deus, outro que não tenha sangue nas mãos, chama outro que não tenha perseguido a igreja. Chama outro, não eu não estou habilitado, ele diria. Mas quando você olha para o poder de Deus, as coisas mudam, porque Deus é o poder de Deus que nos capacita. Não é a minha qualidade que faz com que eu possa dizer: eu sou um servo de Deus. Eu sou um bom servo de Deus, eu sou um servo de Deus, isso aqui. Não é a minha qualidade que me capacita, é o poder de Deus. 1 Pedro 1,5 diz: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Sois guardados pelo poder de Deus. Se eu me sentir fraco, se eu olhar para as fraquezas que existem na carne, mas não me lembrar que o Espírito está pronto, se eu não me lembrar do poder de Deus que habita em nós, se eu não me lembrar do poder do Espírito nas nossas vidas, eu vou servir a Deus? Não, eu vou ficar quieto, acuado, amedrontado, como muita gente, mais uma vez eu vou dizer, aqui está. Porque a gente lê esse texto e não percebe a profundidade do que ele está dizendo. A gente lê o texto, a gente faz a oração, repete a oração, mas não entende que a gente precisa depender do poder de Deus para a gente poder ser ousado. E tem pessoas aqui que têm um grande potencial, tem pessoas aqui que têm um chamado de Deus, tem pessoas aqui que receberam dons espirituais, mas estão quietos, calados, acuados, porque estão olhando para as suas tentações, para os seus pecados, para o seu histórico, e não estão olhando para o poder de Deus que pode fazer de você uma grande bênção nesse mundo. Se eu não posso de jeito nenhum viver nesse mundo ignorando as fraquezas, as tentações, os pecados, eu não posso também ignorar o poder e a graça de Deus sobre a nossa vida. Romanos 15:13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. De onde vem a riqueza da minha esperança? O poder do Espírito de Deus na minha vida. Amém? Então, a gente viu o primeiro contraste que falava sobre quem é Deus, sobre o que é a vida. Esse último aqui está mostrando para a gente o contraste que existe dentro de nós. Nós somos fracos, precisamos orar: Senhor, livra-me das tentações, não nos conduza em tentação, não nos deixe cair em tentações. Sim, eu olho para as minhas fraquezas, e na mesma hora eu olho para Deus, porque se eu ficar olhando só para dentro de mim, só para as minhas fraquezas, eu não vou ter ânimo, eu não vou ter ousadia, eu não vou ter coragem. Mas quando eu olho para o poder de Deus, quando eu olho para o quanto Deus me ama, o quanto Ele é capaz de transformar uma pessoa pequena, insignificante, ou que teve um histórico terrível antes, e fazer dessa pessoa um servo de Deus abençoado, aí eu tenho ânimo, aí eu tenho esperança, eu tenho alegria. Amém? Eu quero orar pela sua vida nessa manhã e pedir que Deus o abençoe profundamente, que o Espírito de Deus abra o seu coração para entender o que Deus quer falar com você nessa manhã. Feche seus olhos um instante, eu queria orar pela sua vida. A primeira oração que eu quero fazer é por aqueles que ainda não deram um passo na direção de Jesus, não entregaram o seu coração verdadeiramente a Deus. A Bíblia nos diz que com o coração a gente crê, com a boca a gente confessa para a vida eterna. Eu preciso orar e dizer: Jesus, entra na minha vida, porque talvez você conheça Deus desde sempre, de uma maneira distante. Deus ainda é rei, mas você ainda não consegue chamá-lo de pai. Você ainda não reconheceu os seus pecados e não pediu perdão a Deus, não pediu para Jesus entrar na sua vida. Sabe o que nós celebramos a ceia aqui? É o poder do sangue de Jesus que purifica-nos de todo o pecado.
Não é a sua religião que vai levar você à presença de Deus. É você reconhecer o sangue de Jesus. Reconhecer que Ele na cruz morreu por você. Ele pagou o preço dos seus pecados. Você é pecador, mas Ele é santo. E Ele pagou o preço dos seus pecados. E te traz essa oportunidade. Se você crê em Jesus, se você abrir seu coração, se você pedir para Ele entrar na sua vida, Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai te dar o poder para vencer as coisas que você nunca conseguiu vencer por si mesmo. Ele vai te dar a vida eterna, o perdão pelo sangue de Jesus. Se você talvez até já tenha vindo muitas vezes ao culto, mas nunca fez essa oração, declarando que Jesus é o teu Senhor, e você quer fazer nessa manhã, quer levantar sua mão para que a gente ore junto por você, quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão agora que eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto para eu ver se você quer entregar sua vida a Jesus nessa manhã aqui. Alguém hoje? Lá atrás estou vendo uma vida. Alguém mais? Lá atrás? Glória a Deus pela sua vida. Aqui tem alguém? Glória a Deus pela sua vida. Vem aqui à frente, você que quer fazer essa oração. Nós vamos orar juntos. E se mais alguém está hoje sentindo que precisa vir, mas está percebendo que existe uma luta, você está lutando, percebe que existe algo tentando te prender, é hora de você dizer sim para Jesus. É hora de você vir e dar esse passo, porque Ele quer te abençoar, quer te salvar nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por essas vidas. Deus os abençoe muito. Alguém mais ainda quer vir? Dá tempo de você chegar até aqui. Essa é a oração mais poderosa que existe na face da terra. Alguém já viu esse tipo de coisa? Oração forte para não sei o quê? Não. Oração poderosa é aquela que você faz e diz assim: Senhor, pode entrar na minha vida, pode entrar no meu coração, porque Deus não nos obriga a crer nele, não nos obriga a andar com Ele, Ele não te obriga a entregar a vida para Ele, mas se você diz eu entrego, você abriu a porta para que o poder de Deus, o poder do sangue de Jesus entre na sua vida. Amém? Então diga comigo: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, eu creio no teu amor, eu creio que na cruz o Senhor pagou o preço pelos meus pecados, e hoje eu entrego a minha vida. Peço que o Senhor entre no meu coração, me receba na tua família, e todos os meus pecados, todo o meu passado seja anulado na tua presença. Que a tua bênção seja comigo de hoje em diante, para que eu viva como um servo teu nesse mundo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Os nossos irmãos que estão aqui vão te acompanhar para fazer mais uma oração por você, e logo depois dessa oração você volta para o culto, tá bem? Por favor, acompanhe aquele irmão ali, ele vai te levar ali para receber mais uma oração, e depois você volta aqui. Amém. Quero orar pela tua vida. Se coloque diante de Deus agora, e aquilo que o Espírito de Deus já falou com você, que você coloque em prática, que você receba nesse dia. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos Pai Nosso, porque cremos que podemos entrar com ousadia na tua presença. Cremos num Deus que é próximo, que está conosco, que está em nós. Cremos também que tu és santo, que tu és rei, e nós nos dobramos diante da tua vontade, Pai. Nós clamamos que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Que a tua vontade seja feita na minha vida, Senhor, na vida de cada um de nós aqui. Senhor, nós clamamos pela tua bênção, suprindo as nossas necessidades, da mesma maneira como nos comprometemos em amar, em perdoar, em revelar os valores espirituais do teu reino. E nós declaramos, Senhor, que ainda que sejamos fracos, imperfeitos, ainda que muitas vezes estejamos sujeitos a tentações, a lutas, nós olhamos para o poder de Deus, para o teu poder, Senhor. E eu te peço que nessa manhã, nesse dia, cada um de nós aqui receba um renovo do Senhor, ó Deus, uma ampliação do seu entendimento. Sejam livres de todo e qualquer bloqueio que esteja impedindo essas vidas de frutificar, Pai.
que a tua graça, o poder do teu Espírito Santo sejam derramados sobre nós nesse dia. Que haja uma transformação, ó Deus, uma libertação de toda e qualquer cadeia que está nos prendendo a um sentimento em que olhamos apenas para a terra, apenas para as nossas fraquezas e deixamos de olhar para o Senhor. Queremos olhar para o teu poder, um Deus tremendo, maravilhoso, que está presente em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você vai ouvir e provavelmente recitar o Pai Nosso muitas vezes na sua vida. Lembre-se sempre dessa palavra de hoje, amém? E do que Deus falou com você nesse dia. Senhor, leva-nos debaixo da tua graça e proteção para os nossos lares. Muito obrigado pelo culto de hoje, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos aqui como teu povo, como família de Deus. Agora leva-nos debaixo da tua bênção, da tua proteção, da tua paz, no nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. Amém?